Nessa série de vídeos, estamos narrando fatos importantes relacionados a cada comando da Polícia Militar da Paraíba, objetivando registrar fatos relevantes da nossa história recente. Na primeira parte da série, abordamos os comandos de 1912 a 1932. O último deles foi Aristóteles de Souza Dantas, que comandou a corporação até junho de 1932, quando foi substituído interinamente pelo Major Joaquim Henrique de Araújo, oficial da própria corporação. Naquela época, Gratuliano de Brito governava a Paraíba na condição de interventor, substituindo Antenor Navarro, que tinha falecido em um acidente aéreo. Gratuliano comissionou José Maurício da Costa no posto de tenente-coronel e o nomeou comandante da Polícia Militar no dia 18 de julho de 1932. José Maurício da Costa era oficial da própria corporação, onde ingressou em 1912 como alferes. Ele foi delegado de polícia de diversas cidades, sempre esteve em atividades operacionais e comandou tropas nas lutas que a corporação enfrentou com grupos armados em Princesa em 1930. Em 1931, José Maurício comandou uma companhia da PM que, ao lado do 22º Batalhão de Caçadores, atual 15º Batalhão de Infantaria, lutou para reprimir um motim em uma unidade do Exército em Recife. Nesses combates, a companhia de José Maurício deu apoio a ações da bateria de Dosso, comandada pelo tenente Ernesto Geisel. Como muitos oficiais da época, José Maurício era um autodidata e, segundo a tradição oral, mantinha um dicionário na sua mesa de trabalho. Quando José Maurício assumiu o comando, já tinha começado a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Dessa forma, a sua principal preocupação foi organizar o efetivo que foi enviado para aquele estado para lutar ao lado das forças do governo federal. Inicialmente, foi enviada uma companhia sob o comando do capitão Ascendino Feitosa, que embarcou em Cabedelo no dia 21 de julho de 1932 e chegou no Rio de Janeiro, onde se juntou às tropas federais no dia 29 do mesmo mês e ficou aguardando a chegada do restante da tropa. Ainda no mês de julho, no dia 29, embarcou outro efetivo. Agora foi um batalhão do quadro efetivo da corporação, comandado pelo Major Elias Fernandes, e um batalhão provisório, sob o comando do Major Guilherme Falcone. Esse batalhão era formado por pessoas alistadas exclusivamente para participar daqueles combates, fim dos quais foram excluídos. No Rio de Janeiro, o capitão de exército Aristóteles de Souza Dantas, que tinha comandado a Polícia Militar, assumiu o comando do batalhão efetivo e o conduziu para Minas Gerais, onde passou a fazer parte da coluna comandada pelo coronel Eurico Gaspar Dutra. Essa coluna, formada por diversos batalhões do Exército e de outras PMs, invadiu São Paulo pelo lado norte daquele estado. O batalhão provisório, sob o comando de Falcone, foi designado para atuar junto à coluna do general Valdomiro, que, partindo do Paraná, atacou São Paulo pelo sul. Toda a trajetória da tropa paraibana foi narrada em um livro, Soldados da Paraíba, escrito pelo Major Guilherme Falcone.
Em 21 de janeiro de 1935, na abertura dos trabalhos da Assembleia Estadual Constituinte, Argemiro de Figueiredo foi eleito governador do estado e na mesma data tomou posse e começou a montar o seu secretariado. Assim, José Maurício foi exonerado no dia 26 de março, sendo substituído interinamente pelo major Elias Fernandes. Anos depois, José Maurício, mesmo depois de reformado, voltou ao comando mais 5 vezes, o que será enfocado oportunamente. Para comandar a Polícia Militar, o governador Argemiro de Figueiredo conseguiu a liberação do capitão do Exército Delmiro Pereira de Andrade. Esse oficial, paraibano da cidade de Espírito Santo, já conhecia a corporação, pois tinha exercido a função de controlar o seu efetivo, instrução e armamento. Essa função era decorrente do convênio que o governador do estado, Camilo de Holanda, assinou em 1919, no qual ficou estabelecido que a Polícia Militar da Paraíba passava à condição de Força Auxiliar Reserva do Exército. Delmiro Pereira foi comissionado no posto de coronel e nomeado comandante. O tenente-coronel Elísio Sobreira, que era assistente militar do governador, assumiu o subcomando, cargo esse criado naquela ocasião. Logo ao assumir o comando, Delmiro Pereira, graças ao seu prestígio pessoal, conseguiu, através de um decreto, desvincular a PM da Secretaria do Interior e Segurança Pública. Todas as matérias relacionadas à corporação, o comandante despachava diretamente com o governador. Durante esse comando, a Polícia Militar passou por uma grande transformação. A legislação básica da corporação foi modificada para se adaptar à Lei 192 de 1935. Essa lei regulamentou o artigo 167 da Constituição, que tornou as polícias militares força auxiliar do Exército. Agora, não mais por força de um convênio, como foi em 19, mas por disposição constitucional. A partir de então, surgiu no âmbito das polícias militares, de maneira formal ou informal, a figura de reserva remunerada, em cumprimento ao que estabelecia o Estatuto dos Militares e as PM na condição de força auxiliar do Exército. Os inativos passaram então a ser compostos por reserva remunerada e por reformados. Foi adotada uma nova estrutura com a criação de um esquadrão de cavalaria e a criação de outros serviços, como oficinas para a confecção de fardamentos e equipamentos da corporação. Foi adotado um novo fardamento com destaque para o uniforme branco. Foi criado um centro de formação, treinamento, especialização e aperfeiçoamento de praças e oficiais. Essas atividades começaram com as praças e, a partir de 1939, alcançou os oficiais. Em janeiro de 1936, todo o efetivo teve um aumento nos vencimentos de 50%, o que deu um grande ânimo à tropa. Para se ter uma ideia do impacto que foi esse aumento, a inflação daquele ano foi de 5%. O 2º Batalhão, que foi recriado em 1931 e desde então estava instalado em Patos, em 1936 foi transferido para Campina Grande, a terra natal do governador Argemiro de Figueiredo.
Essa unidade ficou sob o comando do Major Manuel Viegas, um oficial muito prestigiado pelo governador. Em dezembro de 1936, foi criada a Caixa Beneficente de Oficiais e Praças, destinada a prestar serviço de assistência social à tropa. O presidente do Conselho Deliberativo era o comandante e o diretor executivo era o subcomandante. Em 1971, houve uma abertura no Estatuto e o diretor executivo passou a ser eleito pelos sócios oficiais, mas o presidente do Conselho Deliberativo continuou sendo o comandante. Em 1979, a Caixa Beneficente ganhou plena autonomia, com os sócios elegendo todos os seus diretores. Com o golpe de Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937 e a volta da ditadura, Argemiro Figueiredo, que tinha sido eleito governador pela Assembleia Estadual Constituinte, foi nomeado interventor federal na Paraíba. Delmiro Pereira continuou no comando. Em agosto de 1938, Delmiro pediu exoneração e foi substituído no dia 16 daquele mesmo mês pelo capitão José Arnaldo Cabral de Vasconcelos, também oficial do Exército. Na mesma data, o tenente-coronel Elísio Sobreira, que era subcomandante, foi reformado. Delmiro Pereira nasceu no dia 7 de novembro de 1893, na cidade de Espírito Santo, na época conhecida por Engenho Santana, distrito de Pilar, Paraíba. Estudou no Colégio Liceu Paraibano, na época instalado no prédio ao lado do Palácio do Governo. Frequentou um curso técnico na Alemanha e em 1912 ingressou no Exército, onde cursou a Academia de Realengo, concluindo o curso em 1915. Como tenente e capitão, Delmiro prestou serviço no 49BC, que foi transformado em 22BC e depois 15º Regimento de Infantaria. Delmiro Pereira, como coronel, comandou um batalhão na Segunda Guerra Mundial e com ele participou da tomada de Montese, uma das mais importantes vitórias das forças brasileiras naquele conflito. Autor de diversos livros técnicos na área de logística, inclusive sobre a sua participação na guerra, ele também escreveu a obra A Evolução Histórica da Paraíba. Comissionado no posto de coronel, José Arnaldo Cabral de Vasconcelos assumiu o comando da Polícia Militar no dia 16 de março de 1938. Esse comando teve a duração de apenas 4 meses, mas foi proveitoso. José Arnaldo se preocupou com a continuidade das ações do comando anterior, no sentido de manter os cursos de graduados e iniciar os de oficiais. A Lei 192 de 1935 definia que os graduados só seriam promovidos se tivessem o curso de formação. Para a promoção de primeiro sargento ou de subtenente, exigia-se o CAIS, além do CFS. Esses cursos já tinham começado e eram ministrados por oficiais da própria corporação. Além do CFO, a promoção para capitão exigia o CAO. Alguns oficiais tinham feito o curso de comandante de pelotão na Escola de Sargentos do Exército, no Rio de Janeiro e em Recife, como foram os casos, por exemplo, de Ademar Naziazeno, Sebastião Calixto de Araújo e João Gadelha de Oliveira.
Mas o comando entendia que a Lei 192 não acobertava esses casos. Assim, foi necessário, primeiramente, se fazer um CAO com validade também de CFO, de forma a legalizar a situação de todos os oficiais. Dessa forma, José Arnaldo começou a preparação de um CAO e no dia 1º de dezembro de 1938 foram publicadas as matrículas dos seguintes oficiais: Tenente Coronel Elias Fernandes, Capitães Ascendino Ferreira Feitosa, Jacob Guilherme Franz e Manuel Arruda de Assis. E os primeiros tenentes: Manuel Coriolano Ramalho, Severino Bernardo Freire e Severino Dias Novo, além de Antônio Correia Brasil, José Lino Guedes e João de Souza e Silva. Mas esse curso só foi iniciado em junho do ano seguinte. Na parte administrativa, José Arnaldo criou o serviço de intendência para coordenar os trabalhos das oficinas e de fardamento e equipamento da polícia, além de outras atividades no meio da corporação. A independência da PM em relação à Secretaria do Interior e Segurança Pública, obtida no comando anterior, foi extinta no dia 19 de novembro de 88, através de um decreto. Na mesma época, a função de subcomandante, também criada no comando anterior, foi igualmente extinta. Possivelmente, por conta dessas medidas, no dia 6 de janeiro de 1939, José Arnaldo pediu exoneração e foi substituído interinamente pelo Major Manuel Viegas, que era comandante do 2º Batalhão, sediado em Campina Grande. Essa interinidade durou apenas 4 dias. Em 1946, José Arnaldo voltou ao comando da corporação, mas por apenas 10 dias, o que será comentado oportunamente. 2 sobrinhos de José Arnaldo também comandaram essa corporação: Glauber Cabral de Vasconcelos, de 1971 a 1975, e Geraldo Cabral de Vasconcelos, em 1986. Oportunamente abordaremos esses comandos. O Major Elias Fernandes foi comissionado como tenente-coronel e assumiu o comando no dia 10 de janeiro de 1939. Elias Fernandes era oficial da Polícia Militar, onde ingressou em 1916. Ele comandou tropas nas lutas de Princesa em 1930, quando foi promovido a 1º tenente por bravura. Em 1932, Elias comandou o batalhão que foi lutar contra os revolucionários paulistas. Em novembro de 1935, quando irrompeu a intentona comunista em Natal, Elias Fernandes comandou um batalhão que se deslocou para aquela cidade, onde prendeu os líderes do movimento e apreendeu os bens que eles tinham saqueados no comércio de Natal. Quando Elias Fernandes assumiu o comando, os oficiais estavam angustiados com a demora para a realização do curso de aperfeiçoamento de oficiais, pois o prazo para a exigência desse curso para fim de promoção começaria em janeiro de 1940. O próprio Elias Fernandes estava matriculado nesse curso. A Lei 192, que exigia que o CAO fosse ministrado por oficiais que já tivessem esse curso, dessa forma, o curso programado para ser realizado em 6 meses
foi montado com oficiais superiores do 22BC, mas só foi possível ser iniciado em junho de 1939 e concluído em dezembro do mesmo ano por 16 oficiais, inclusive Elias Fernandes, que era o comandante. Outra preocupação desse comando foi dar continuidade aos cursos de formação e de aperfeiçoamento de sargentos. Para fortalecer essas atividades, foram realizados treinamentos de monitores, que eram os graduados que auxiliavam os oficiais nas instruções. Nesse comando, no dia 16 de fevereiro de 1940, a corporação, que era denominada desde 1934 de Polícia Militar, recebeu o nome de Força Policial. Um filho de João Pessoa, de nome Epitácio Pessoa, conhecido por Epitacinho, era secretário de Educação no governo de Argemiro de Figueiredo, a pedido de Getúlio Vargas. Ocorre que Epitacinho tinha planos de se tornar interventor, ocupando o lugar de Argemiro de Figueiredo. No começo de 1940, Epitacinho entregou a Getúlio Vargas um dossiê com denúncias contra Argemiro. Getúlio determinou uma ampla investigação, mas nada foi comprovado. Desgostoso com esses fatos, Argemiro pediu exoneração e foi nomeado Rui Carneiro como interventor da Paraíba e tomou posse no dia 16 de agosto de 1940. Na formação do governo, Rui Carneiro exonerou Elias Fernandes e convocou o tenente-coronel reformado Elísio Sobreira, lhe comissionou como coronel e o designou como mandante da Polícia Militar. Elias Fernandes voltou a ser comandante mais 5 vezes, o que será comentado em tempo hábil. Rui Carneiro integrou o grupo de jovens que, em 1930, invadiu o quartel do 22BC, dando início à Revolução no Nordeste. Elísio Sobreira participou das articulações para a deflagração desse movimento e comandou tropas durante a Revolução. Por essa razão, Rui Carneiro tinha muita estima por Elísio Sobreira. Mesmo assim, o comando de Elísio durou apenas 3 meses, pois ele foi nomeado como assistente militar do governador. No comando de Elísio, a corporação recebeu a ilustre visita do general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante militar do Nordeste, e que depois comandou a Força Expedicionária Brasileira, tropa que participou da Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1941, Elísio foi nomeado prefeito de Pombal, terra natal de Rui Carneiro, e naquela ocasião foi reformado depois de 32 anos de bons serviços prestados à corporação e à sociedade paraibana. Para substituir Elísio, foi nomeado Mário Solon, capitão do Exército, comissionado coronel. Mas esse comando também teve pouca duração, apenas 4 meses. Fato marcante nesse comando foi a transferência da sede do 2º Batalhão de Campina Grande para a capital. O argumento foi a necessidade de concentrar efetivo no litoral por conta da guerra. Essa medida se prolongou até 1943. Ainda nesse comando, foi extinto o esquadrão de cavalaria, sob o argumento de que essa unidade tinha um custo muito elevado. No início desse comando, ficou estabelecido que diariamente a tropa deveria entrar em forma para cantar o hino nacional e fazer um desfile em volta do quartel. Com a saída de Mário Solon, outro oficial do Exército, o capitão Anacleto Tavares da Silva, foi comissionado no posto de coronel e nomeado comandante da
Força Pública. O capitão do Exército, Anacleto Tavares da Silva, foi comissionado no posto de coronel e nomeado comandante da Força Pública, função que assumiu no dia 18 de dezembro de 1940. A função de subcomandante foi recriada e ocupada pelo tenente-coronel Elias Fernandes. Mário Solon Ribeiro, que deixou o comando e voltou ao posto de capitão, foi nomeado diretor de ensino da corporação e prestou importantes serviços na condução dos cursos que foram realizados durante esse comando. Logo de início do seu comando, Anacleto procurou legalizar a situação dos oficiais que ainda não tinham feito o CAO e promoveu um CFO, além de dar continuidade aos cursos de graduado. Dessa forma, foi realizado um CAO que foi ministrado por oficiais da corporação que tinham feito o curso anterior. Esse curso, que, como o anterior, tinha um currículo essencialmente militar, foi concluído por 17 oficiais e terminou em julho de 1941. Em abril do mesmo ano, foi iniciado o primeiro CFO. Para frequentar esse curso, foram selecionados 10 sargentos. A declaração de aspirante foi realizada na Praça João Pessoa, com a presença do governador Rui Carneiro, no dia 21 de maio de 1942. A assistência médica dos policiais e seus familiares foi outra preocupação de Anacleto Tavares. Nesse sentido, uma parte do Hospital Santa Isabel, onde eram atendidos os policiais mediante um simbólico pagamento, foi transformado em um hospital para a Polícia Militar e foi dirigido pelo Major Médico Edrizio Vilar. Esse oficial era filho do Coronel João da Costa Vilar, que comandou a corporação de 1915 a 1920. O Hospital da Polícia Militar foi inaugurado no dia 24 de maio de 1942 e nele prestavam serviços diversos médicos civis. Objetivando preparar uma equipe de profissionais de saúde para atuar naquele hospital, foram realizados cursos de formação de sargentos e de cabos enfermeiros. Ainda nesse sentido, foi realizado um concurso para oficiais médicos, sendo aprovados e nomeados o médico José Asdrubal Maxilia de Oliveira e o dentista Edinaldo de Luna Pedrosa. Outro fato marcante nesse comando foi o início da construção do prédio do batalhão de Campina Grande, cuja sede, nessa época, ainda estava em João Pessoa. Esse fato ocorreu no dia 1º de junho de 1941. Igualmente importante foi o desligamento da Companhia de Bombeiro, que ficou subordinada diretamente ao secretário do Interior e Justiça e Segurança, o que foi formalizado através do Decreto 129 de 1940. 5 anos depois, essa medida foi revogada. Naquela época, havia muitos movimentos anticomunistas no Brasil, ainda decorrente dos fatos relacionados à intentona comunista de 1935. No começo de 1937, Anacleto Tavares teve participação na ação integralista, um desses movimentos, que foi extinto por Getúlio logo no final daquele ano. Por essa razão, durante seu comando, Anacleto Tavares
promoveu no interior do quartel diversas palestras proferidas por simpatizantes dessas ideias. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1942 e começou a mobilizar oficiais para preparar a tropa que mandaria para os combates. Nesse contexto, Anacleto Tavares pediu exoneração no dia 21 de outubro de 1942 e foi substituído interinamente pelo tenente-coronel Elias Fernandes, que era o subcomandante. Essa interinidade durou até 13 de fevereiro de 1943, quando essa função foi assumida pelo capitão de exército Ivo Borges da Fonseca Neto. Anacleto Tavares era natural do Maranhão, onde comandou por 2 vezes unidade militar ali sediada. Em 1945, ainda como capitão, Anacleto Tavares comandou uma companhia durante a guerra, participando da tomada de Montes. Depois de passar para a reserva como general de divisão, Anacleto Tavares exerceu funções comissionadas no governo federal, entre as quais foi chefe do setor do SNI no Maranhão durante parte dos governos militares. O capitão do Exército Ivo Borges da Fonseca Neto foi comissionado no posto de coronel e assumiu essa função no dia 12 de fevereiro de 1942. Nesse comando, teve continuidade a política de qualificação de profissional da tropa, que foi iniciado no comando de Delmiro Pereira. Dando continuidade à estruturação de meios para viabilizar o funcionamento do Hospital da Polícia Militar, foi ampliado o quadro de saúde, inclusive com o aproveitamento de policiais que tinham formação na área de saúde. Em fevereiro de 1945, a Companhia de Bombeiro, que tinha se desligado da força policial e ficado subordinada diretamente ao secretário do Interior e Segurança Pública, voltou a ser órgão da corporação. Ainda durante esse comando, em cumprimento à Lei 192 de 1935, foi instituída e instalada a Justiça Militar Estadual na forma do Decreto 447 de 1943. Em 15 de julho de 1945, ainda com Getúlio Vargas no poder, Rui Carneiro pediu exoneração e foi substituído por Samuel Duarte. No dia 29 de outubro daquele ano, com a deposição de Getúlio, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Severino Montenegro, assumiu o governo do Estado. Diante dessas mudanças, Ivo Borges pediu exoneração e foi substituído por Elias Fernandes. Terminava assim os ciclos dos comandantes da PM da Paraíba no período ditatorial de Getúlio Vargas. Ivo Borges voltou a ocupar essa função por mais 2 vezes, que será comentado em tempo hábil. No próximo vídeo, abordaremos os comandantes de 1945 a 1965.